Saudamos mais uma vez, aqui mais uma sexta-feira. Estamos aqui reunidos através do Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido para mais a nossa live Pétalas de Esperança. Desejamos que tenhamos uma bela reflexão em mais esta noite, desta sexta-feira. Estamos aqui sempre junto com nossos internautas, todas as sextas, às 19h20. Então, agora, efetivamente, partimos para a nossa tarefa desta noite. Temos aqui conosco a nossa querida amiga, a nossa irmã Lília Costa. Seja bem-vindo, Lília. A Lília trabalhadora da Sociedade Espírita, o Dr. Benjamin Poti. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Para mim é uma honra de estar aqui com vocês e poder contribuir de um jeito ou do outro, estimular os companheiros de jornada a fazer o seu melhor. Então, vou deixar a direção dos trabalhos, da reflexão, está a seu cargo. Que Jesus lhe ampare, seu mentor lhe inspire as palavras sábias que você, com certeza, trará para todos nós. Que assim seja. Obrigada. Então, eu quero registrar a alegria de estar com vocês, de agradecer que vocês me recebem nas casas de vocês com muito carinho. E é uma honra poder estar nos lares, abençoados lares. Então, o nosso tema de hoje é vida em família. Família, nós sabemos que é a célula máter da sociedade. E eu inicio a nossa reflexão com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 775. A questão 775, dentro dos subtítulos de Laços de Família, é perguntado: que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Vou repetir. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Com a resposta, então a gente pode refletir que a família, que é um núcleo, um grupo desafiador, que vem nos deixar menos egoístas. No entanto, é importante a gente também refletir que nós vamos refletir a nossa família base. Por exemplo, hoje eu constituí uma família. Mas essa minha nova família, na real, ela é um reflexo da minha família base. Qual é a minha base como família? É meus pais, né? Meus irmãos. Isso dentro da minha realidade. Mas tem muitas pessoas que a base da família são os avós, os tios, enfim. São muitas, são muitos fatores que acaba desenvolvendo alguém, certo? Então, hoje, conforme nós vamos crescendo, e nós vamos replicar, nós vamos refletir isso na família que nós criarmos, que nós desenvolvermos. Mas, sobretudo, nós vamos refletir o nosso modo de ser na sociedade. O que significa isso? Significa que, se eu como mãe, como pai, como irmã, eu venha a oferecer para aquele, o meu irmão mais novo, ou o meu irmão mais velho também, porque a gente está em formação. Ninguém aqui é um ser já maduro. Nós estamos num processo de amadurecimento. E eu estou falando de amadurecimento que vai além do corpo físico. Eu estou falando de amadurecimento moral, de amadurecimento emocional, de amadurecimento psicológico.
Esse é o amadurecimento que a gente está correndo atrás. E a família, como núcleo, ela vem nos ensinar isto. O que me faz pensar que, se família é para a gente ser menos egoísta, significa que muitas vezes precisamos de educadores. E esses educadores têm vários nomes. Tem pai, mãe, tios, tias, avós, sobrinhos, e assim sucessivamente, certo? O que eu entendo que é fantástico é que a gente realmente é exercitado naquilo que nos falta. Muitas vezes, quando eu faço atendimento fraterno e coordeno um grupo de autoajuda lá no Benjamin Poti, e eu faço uma lista dizendo assim, o que é que nós mais precisamos? Palavra que vem no topo: paciência. Todo mundo quer paciência. O que não quer dizer que nós já não venhamos a desenvolver ou já temos em nós a paciência. Tem pessoas, mas eu não tenho paciência. Não é que tu não tenha paciência, tu tem paciência. É que naquele fato, naquele momento, é exigido mais paciência. Então, para aquele momento, tu não teve paciência. O que não quer dizer que tu não tenha. Tu não teve paciência para aquela situação. Tu tenha paciência. O que significa, então, que eu tenho que expandir a minha paciência, eu tenho que expandir a minha virtude. E nós vamos cair dentro daquela parábola dos talentos, né? Cada um recebeu determinados talentos. Então a gente tem que dobrar. E aí o Senhor dirá, servo bom e trabalhador. E ele pegou e dobrou os talentos. Sejamos nós também servos bons, fiéis, trabalhadores. Por quê? Se é uma situação que nós estamos vivendo precisa de tal paciência, por exemplo, significa que eu estou num processo de ampliação. Então, a família, que eu entendo que é fantástico, por mais que às vezes a gente se chateie, ela é o nosso cadinho, né? Muitas vezes as pessoas pensam que grau de parentesco é contrato fiel de amor eterno. E grau de parentesco não é contrato de amor eterno, gente. Grau de parentesco significa que nós somos comprometidos com aquelas pessoas que estão debaixo do mesmo teto. Então, qual é a proposta? Por que Deus, que é o nosso Pai de inteligência suprema, amoroso e justo, nos coloca dentro de um mesmo núcleo? Por maldade? Logo julgo que não. Porque se a gente diz que ele é um Pai, inteligência suprema, amoroso e justo, ele entende que aquelas pessoas que estão juntas vêm para se estimular a se tornar pessoas melhores. Portanto, eu sou educadora, seja do meu filho, do meu marido, porque eu proponho determinadas atitudes para comigo. Uma das coisas seria a paciência. Aí a gente vai desenvolvendo, outras é o respeito. Provavelmente algumas pessoas vão me dizer, porque vai estar logo depois livre para perguntas. Alguém vai me dizer assim, Lili, mas tu não tem noção como é que é o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, enfim. Senão realmente eu não sei. Eu não sei. Mas uma das coisas que é importante, eu não sou obrigada a amar. Mas tu tá maluca. Não, eu não sou obrigada a amar. Mas todos nós temos o dever de respeitar. No momento que tu respeita o outro, e é isso que a doutrina nos estimula a compaixão, o respeito, a fé raciocinada, nos estimula a pensar que somos espíritos imortais, portanto, se somos imortais, o corpo físico vai uma hora ter que sair de cena. O nosso espírito continuará no processo evolutivo. Significa então que o meu pai, com a minha irmã, que a minha mãe, que eu tenha algum desafio maior com eles, o corpo físico fica, nós continuaremos nesse processo.
Então, qual é o objetivo reencarnatório? O objetivo reencarnatório é fazer com que nós venhamos a despertar em nós mesmos a capacidade que todos nós temos de amar. Mas para eu poder amar, eu tenho que ir na base, porque eu preciso ter uma base para eu continuar o processo. Se minha base é respeito, e eu respeitando o outro, por mais que eu não concorde com o outro, por mais que talvez até não entenda, mas se eu respeitar, eu consigo ter uma base para eu, em cima dessa base, desenvolver outras tantas virtudes, outros tantos talentos que todos nós temos. Então, a família, de um modo geral, ela vem nos estimular o melhor que nós temos. Agora, cabe a mim escolher se eu vou estimular o meu melhor ou o meu pior. Se eu estimular o meu pior, a gente já sabe o que vai dar. A gente desce a ladeira abaixo. Mas se, apesar de todos os desafios, apesar de toda a nossa imaturidade ainda, nós queremos o nosso melhor, é lógico que cabe a mim procurar outras pessoas que venham me auxiliar. Uma coisa que isso que é fantástico a internet é essa questão de eu poder ouvir vídeos que venham agregar, que venham me auxiliar. Com relação à pandemia, tem casas espíritas que não estão abertas, né? E as pessoas ficam meio, não só casa espírita, né, gente? Casa de oração no modo geral. Ficam flutuando no processo. Cabe a nós procurarmos locais que venham nos dar força, que venham nos dar o suporte para nós continuarmos a caminhada. E aí o que eu mais penso que é interessante é tu, quando começa lá no início, sabe? Vou dar um exemplo assim, ó. Eu tenho uma família, eu casei com uma kit família, né? Um kit família. O que é o kit família? Quando eu conheci meu marido, ele já tinha 3 filhos. E eu adotei os 3 filhos. Hoje, já eles adultos, a gente olha para trás, a gente percebe como é bom olhar para trás e perceber que o nosso relacionamento foi crescendo. O que não quer dizer que não houve desafios, que eu não tive que colocar em prática a paciência, que eu tive que expandir a paciência, que eu tive que fortalecer o respeito, que eu tive que colocar limites. Então, o próprio respeito já coloca limites. Então, quando eu sei o meu limite, eu não vou ultrapassar o limite do outro. E família, gente, tem umas coisas básicas, regras básicas. Eu preciso respeitar o limite. O que significa isso? Eu preciso respeitar a individualidade. Uma das coisas que a minha mãe nos ensinou, e ela teve 12 filhos, quando, com 12 filhos, 9 mulheres e 3 homens. Imagina. Se a dona, por exemplo, eu queria uma blusa da minha irmã. Se a minha irmã não estivesse em casa, eu não podia pegar. Eu só poderia sair com aquela blusa se a minha irmã tivesse e eu pedisse para ela. Então ela colocou limites. Ela colocou respeito perante o outro. Outra coisa que eu também aprendi com a minha mãe foi que todos os filhos não dá para a gente confiar da mesma forma. Por quê? Porque os filhos, no modo geral, têm estruturas diferentes, que nem todos vão conseguir. Por exemplo, uma tinha mais cabeça para administrar a questão financeira, outra já tinha mais para decoração, outra para costura, sabe? Então ela conseguia observar os seus filhos e cada um com seus talentos. E não tem como comparar filhos. E isso que é o fantástico. É a gente conseguir olhar com o olhar do outro mundo, que aí a gente enriquece, a gente amplia a nossa visão. E é isso que muitas vezes eu penso que a família atual está se perdendo com o celular. Então a sugestão que eu dou, deixa o celular, nem que seja por algum tempo, e reúne-se em família, vão conversar, vão trocar ideias, para que isso a gente consiga fortalecer os laços. E eu penso que isso é fantástico. Por quê? Porque nos momentos difíceis, quem vai te dar o suporte entende-se que é a família.
Por isso que a família é importante, porque a gente deixa de ser menos egoísta. A gente para de olhar só para o nosso umbigo. Muitas vezes, quando a gente é solteiro, a gente pega o salário e direciona mais para as nossas necessidades. E depois, quando tem filho, aí a coisa já amplia. As necessidades é mais ampliada. Eu deixo de olhar só para o meu umbigo. Pessoal, o tempo já está esgotando. Então, só para concluir essa primeira parte. Família é um núcleo muito importante, que reúne espíritos comprometidos. Então, hoje, se eu não consigo amar como eu gostaria de amar aquele parente, que eu consiga fazer dentro de mim o respeito, transformar em respeito aquela mágoa, sabe? Para a gente poder vencer, para a gente poder desenvolver o nosso amor próprio, inclusive. Porque se nós levarmos essas questões conosco, a gente adoece. Então, eu entendo que nós somos capazes de respeitar, apesar de não concordar em determinados momentos. Respeitar. E aí eu me faz lembrar, sabe o quê? A página aquela Amai Vossos Inimigos, né? A gente se reencontra. E aí a gente tem um grau de parentesco. E é nesse grau de parentesco, e já não é de agora que a gente está se reencontrando, tá? Já vem de várias reencarnações, a gente está se encontrando. Então, que nesta reencarnação, a gente consiga olhar para o outro e dizer: hoje eu consigo te respeitar, porque eu me respeito, porque eu me amo. E aí a gente reflete no outro. Isso é desenvolver a compaixão. Alguma pergunta, pessoal? Ei, Ney. O pessoal está bastante quieto, Lilian, mas eu tenho uma observação. Tu sabe, eu lembro que tu falou bastante em paciência, né? E tá no livro, acho que no Sermão do Monte, acho que é o Sérgio Lopes fala que paciência, ele faz uma colocação interessante, ele dissolve a palavra em duas, ele chama de ciência da paz. Uhum. Acho isso, se a gente começar a pensar dessa forma, né, nós desenvolvermos a sabedoria dessa ciência, né, da paz. Mas eu queria que o teu comentário, eu pedi que tu complementasse um pouco. Eu li essa semana uma reportagem na internet que era chamado o título Os Filhos do Quarto. Uhum. E a reportagem falava que são aqueles jovens que perdem a referência de família, né? Eles só lembram daquelas pessoas que moram sob o mesmo teto. Ah, eu sei que o nome do meu pai é fulano, da minha mãe, mas se pergunta aqueles familiares que são do aglomerado familiar, mas não moram sob o mesmo teto, e esses jovens perdem a referência, né? Eu achei interessante o título da reportagem, Os Filhos do Quarto. O que tu Eu, poderias nos eu, falar sobre isso? Uma das coisas assim, que é importante a gente colocar, e não é uma receita de bolo, tá, pessoal? É apenas uma reflexão mesmo, que na atual situação, eu lembro que os filhos do quarto, provavelmente os pais são os filhos da tela, sabe? São aqueles que os pais deixaram a telinha da televisão como babá, entende? E aí a gente vai refletir lá na frente através dos filhos também. Então, como eu não tenho uma base, claro que tu me fala dos filhos do quarto, mas eu preciso falar dos pais dos filhos do quarto. Porque os pais dos filhos do quarto, provavelmente a babá deles foi uma telinha, sabe? E nessa telinha ele não estimula o relacionamento. Então a família, por isso que é importante a gente dizer assim, ó, mas isso cabe a cada família fazer isso, né? Dizer para o filho, hoje nós vamos almoçar sem celular na mesa.
Eu mesmo me peguei uma vez com o celular e a mamãe disse assim, amor, vamos almoçar. Aí eu entendi a mensagem, deixei o celular do lado, né? Mas aí para os filhos do quarto, é importante que os pais se desperte para essas questões, porque muitas vezes, equivocadamente, os pais dizem, não, mas eu tenho que respeitar a privacidade. E muitas vezes, respeitando a privacidade, deixa o seu filho com uma janela imensa para o mundo, que é a internet. Então, hoje, na atual situação, nós temos nós estamos, na verdade, formando novas formas de família, porque um tempo atrás, eu lembro que quando eu era criança, tinha um rádio e a família se reunia na sala e cada um falava o que acontecia. Ou senão, o nosso pai, ele acabava contando história que acontecia quando ele era criança. Era enriquecedor. Mas hoje, muitos pais, na atual situação, esses pais dos filhos do quarto, eles, eles chegam do trabalho e muitas vezes querem descansar. E digo mais, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Incomoda, sabe? E aí os pais desses filhos do quarto não querem mais. Eles querem chegar em casa e relaxar. E tu vai chegar justamente no teu santuário, que eu entendo que o lar é santuário. Se eu não, se eu não faço com que o meu lar seja um pedacinho do céu, o outro não vai fazer, o meu vizinho não vai fazer. A casa espírita não vai fazer. Ou a casa de oração que eu estou não vai fazer. Porque cabe a mim, todos os dias, fazer uma manutenção. Então, como é que eu vou falar dos filhos do quarto sem falar dos pais desses filhos? Entenda-se que aqui não vem nenhum julgamento, mas vem sim uma forma, um processo que a gente está refletindo o que nós fomos lá na nossa infância. É essa a nossa tendência. No entanto, a atual situação é que esses pais venham a se despertar e retirar o filho do quarto, que é um casulo, é um mundo à parte, fazer com que esses filhos, mas não no sentido assim de tirar eles e pronto, envolvê-los em oração, envolvê-los em amor e começar a tirá-lo do quarto. Por quê? Já vi vídeos falando que a ciência vai ter novos tipos de doença. Hoje tem criança que já tem problema de artrite nas mãos em função do celular. Tem problema na estrutura aqui da coluna, atrás do pescoço, por ficar muito tempo assim. Com essa, assim, as pessoas não estão caminhando mais ereto. Nós estamos caminhando curvado porque a gente está caminhando com o celular na mão. É bem verdade que nunca foi percebido no mundo que o tempo é um tempo que muito se lê. Aumentou o número de leitura, mas em compensação, as pessoas inadvertidamente acabam perdendo algumas formas. Uma delas é caminhar direitinho. Então, se eu entendo que o meu pai, os pais dos filhos do quarto, se meus pais não agiram bem comigo, não gostei daquele jeito, mas alguma coisa esses pais fizeram de bom. Então, quando a gente quer melhorar, muitos pais dizem, o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas, de repente, foi justamente o que tu passou, foi o que tu te fortaleceu. Então, eu preciso fazer passar por uma filtragem de muitas vezes deixa o filho entender as necessidades, sabe? Sim. Então, aquela base que eu chamo, é a base do respeito. Então, muitas vezes, os pais estão exigindo respeito dos filhos, mas os pais não estão respeitando os filhos. Logo, os filhos acabam não respeitando os pais, né? E meio que se perde. Mas a proposta é pétala de esperança. Então, o que eu quero? Eu entendo como pessoa que criou uma família, e aí eu vou replicar isso na sociedade, entender que eu sou capaz
todos nós somos capazes de fazer com que o nosso lar se torne um pedacinho do céu. Aquele momento assim, ó, vou para casa, ai que bom, eu tô indo para casa. Por que eu tô escutando as pessoas dizer, eu não tenho vontade de ir para casa, porque lá é o inferno. Ora, aquela mudança que eu quero lá no meu lar começa em mim. Me faz lembrar Gandhi. Gandhi diz assim, ó, a mudança que tu quer no mundo, faça você. Então a gente tem a tendência de terciarizar. Eu vou terceirizar a escola para educar meu filho, eu vou terceirizar a casa de oração para orientar meu filho, eu vou terceirizar a faculdade para dar para o meu filho, e tu como família faz o quê? Né? O compromisso reencarnatório é teu, né? É teu, Né? sabe? Ele, Então, lá no plano espiritual, ele foi programado para ser filho daquele pai, daquela mãe, e aquele pai e aquela mãe que tem a responsabilidade sobre encaminhá-lo, né? Formar o sim, caráter, sim, sim. que foi isso que E nossos pais fizeram, talvez com as dificuldades que eles tiveram, formaram as nossas personalidades de pessoas de bem. E sabe, agora os Neymar, pais, como tu coloca, estão relegando esse, que é uma obrigação, nem é um direito, é uma obrigação dos pais. E eles estão colocando nos ombros dos professores, das instituições religiosas, da sociedade sim. externa à casa, à moradia. Eu lembro que quando eu estava evangelizando e evangelizei todos os ciclos, e eu lembro que muitos pais chegavam para nós, com outras palavras, eles diziam o que a gente é que tinha que educá-los para a religiosidade, para a espiritualidade. Um dia eu disse para um pai, o que nós fizemos aqui é estimular. Quem vai educar vai ser o senhor e sua esposa. Porque às vezes eu ouvia a criança tendo determinadas atitudes, e quando tu conhecia os pais, aí tu via que era dos pais. E uma das coisas assim, Ney, como vivência, eu sou a madrasta, né? E eu digo até hoje eu já sou net, hoje eu já sou net, hoje eu sou avó de 4 meninos. E eu digo para os filhos quantas vezes for necessário. E eu digo para eles assim, que o fato de eu querer que eles sejam homens de bem, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu entendia que aquilo que eu gostaria de exigir deles, ou de vê-los fazer, eu tinha que começar a fazer, sabe? E nesse processo de perceber que é eu que tinha que fazer, olha que fantástico. Aí que é o fantástico da família. Eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Aí eu pensei, nossa, o caminho é por aí. Por isso que no livro a resposta é essa. É a recrudescência do egoísmo. Então, quando a gente entende que eu quero que o meu filho seja um homem honesto, a minha filha é uma mulher honesta, uma boa mãe, uma boa cidadã, eu preciso estimular isso, mas eu vou estimular como? Executando. Eu lembro dos apóstolos de Francisco de Assis, ele dizia assim para os apóstolos, vá e divulgue o evangelho. Se necessário, use palavras. Então, o que está acontecendo com a família no modo geral? Eu falo e não executo, né? Então, qual é a proposta? Eu executar e o filho vai perceber ao longo do... Uma das coisas que eu percebi assim, ó, eu conversando com uma das minhas noras, ela disse, eu percebo que faz anos que tu fala isso. Quer dizer, no momento que tu tem uma coerência, sabe? Lá se vão 10 anos, a pessoa fala a mesma coisa. Então, é necessário coerência. Então, família é muito além. É eu entender que cabe a mim fazer a mudança que eu quero na minha família. Eu lembro que eu queria que minha mãe me abraçasse mais. Minha mãe, eu vou pegar ela como referência, meus pais, no modo geral, pessoas de pouca cultura,
mas o pouco que eles tinham, eles fizeram muito. E aí eu percebi que eles mostravam muito mais coisas. Eles não perguntavam pra gente, eles iam lá e faziam. Eles não tinham medo que a gente não gostasse deles. Porque eles sabiam que era feito pro melhor da família, pro Vou melhor pegar, de todos. vou pegar uma frase tua para nós conversar mais uns Tá bom. minutinhos. Teus pais, do pouco que tinham, fizeram muito, né? Isso podemos dizer que isso é geral, né? Os nossos pais, do pouco que tinham, porque a situação era. Eu também sou. Minha mãe teve 11 filhos, quase emparelhou com a tua família, né? E Uhum. a situação não era bem difícil, bem complicado. E será que hoje, do muito que temos, talvez não estamos fazendo pouco? É, Pelo desinteresse, né? sim. Do muito que temos, talvez estejamos fazendo pouco. Tu sabe o porquê? Porque a gente já estava falando assim, ó. Os pais não terceirizavam a educação, eles não deixavam para a escola, eles faziam dentro de casa, né? Eles tinham que orientar, não pode roubar, eles não roubavam. Não estou dizendo que não tenha pais que sai fora desse contexto, né? Mas a criança já sabe o que é certo e o que é errado. E uma outra coisa, uma das coisas que enriqueceu o meu olhar no mundo é quando tu percebe que o olhar da criança é um outro olhar que tu pode ampliar o teu. Por mais que seja uma criança. Ela te chama a atenção para detalhes que tu não percebe no teu dia a dia. O adolescente também, ele tem um olhar diferente. O que não quer dizer que seja um olhar errado. É só diferente do teu, sabe? Quer dizer, muitas vezes a gente, com o tempo, se a gente não se cuidar, a gente usa uma viseira assim, ó. Se não for daquele jeito que eu penso, do jeito que eu quero, tá errado. E a gente precisa ter cautela. Por isso que a lei do progresso está vindo aí. Uma das coisas que as pessoas falam, essa nova geração é maravilhosa. Sim, mas a geração maravilhosa só existe porque houve gerações anteriores. Porque houve gerações dos nossos avós, dos nossos pais, e trouxeram um processo, nesse processo de progresso, né? Então, nossos pais, com pouco que eles tinham, eles fizeram muito. Por que eles fizeram muito? Porque eles executavam, eles tinham atitudes. O que acontece agora? Hoje nós temos muita informação, muita teoria. Eu sou autoridade, só que eu exijo uma coisa que eu não executo. Dentro da minha casa sempre houve regras e as regras tinham que ser respeitadas por aqueles que criavam, né? Então, o que acontece? Os pais muitas vezes criam regras, mas não respeitam. As Como é que o filho palavras, vai respeitar? É, aquela máxima, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, né? exato. E aí, assim, o importante é que muitas vezes as pessoas se acham que não é capaz. Porque se tu for olhar, ela está preocupada com o que o vizinho vai falar de ti. O que os outros vão falar, sabe? Ah, a filha tem que fazer isso porque a família quer que faça isso. A filha lá não quer ser médica, ela quer ser advogada. Ou também não quer ser nem médica nem advogada, ela quer ser cabeleireira. E aí, qual é o problema? Não, mas tem que ser feito porque os outros vão. O que os outros vão pensar? Né? Vamos Então, perdendo a nossa própria autonomia. exato. Eu lembro assim quando o filho e a filha foram para outro estado e eu disse pro meu marido assim, deixa eles voarem. Me faz lembrar de Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran diz: teus filhos não são teus filhos, são filhos da ânsia da vida, sabe? Então, quando a gente ama, é aí que a gente percebe o quanto que realmente nós amamos, porque a gente liberta. Aonde quer que tu esteja, eu vou estar contigo em vibração, em oração, em pensamento. E isso não é bobagem, gente. Isso é muito sério. Porque muitas vezes o filho está grudado na mãe e a mãe não pensa, não ora e não desenvolve essa vibração de amor. Lilian, Hum,
o relógio está apontando o dedo na minha direção. Então, eu queria as tuas palavras finais, as tuas palavras de despedida dessa conversa que foi muito boa, bastante instrutiva. Fica as tuas palavras finais agora para despedida. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que nós agradecêssemos. Agradecêssemos a possibilidade de nós todos sermos os criadores, a fonte, aquela fonte de energia que vem a fortalecer. Eu não estou falando em fonte perfeita. Eu estou falando numa fonte, num processo de expandir-se. Eu estou falando de uma fonte, de uma pessoa que é capaz de, além de errar, acertar, e assim várias vezes chegar num ponto de mais acertar do que errar. Nós estamos no planeta escola e a gente não pode esquecer. No entanto, eu não posso deixar de dizer que se Deus, que é Deus, nos criou, é porque Ele entende que nós somos capazes de vencer. Que nós somos capazes de sermos luzes onde quer que nós estejamos, se a gente decidir ser. Nós somos capazes de sermos a palavra de esperança, alegria, o bom humor. Porque é muito chato conviver com uma pessoa mal-humorada. Se porventura tu é mal-humorado, te vê um pouquinho mais com carinho. Seja um pouquinho mais amoroso contigo. Desenvolve alegria em ti. Para que juntos possamos fortalecer aquelas pessoas que não têm ideia de que é realmente uma vida. Então, façamos nós, aonde quer que nós estejamos, nessa família universal que todos nós pertencemos, nesse planeta que é o nosso lar coletivo que nós temos, façamos a nossa parte. Vamos lá e falar do Evangelho. Desculpa, vamos lá e mostrar o Evangelho. Divulgar o Evangelho. E, se necessário, falar. Se necessário, usar palavras. Sejamos nós aquele cristão, ou não, pode ser até ateu, mas seja você aquele que faz a diferença. Num abraço, uma palavra que envolve carinho, ou no silêncio acolhedor. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não queria que ninguém falasse, só me escutasse. Então, vamos aprender a escutar. E eu, particularmente, eu quero agradecer, e sempre agradeço a Deus a família que eu tenho, a família que eu desenvolvi, a família universal, porque todos nós estamos aqui para aprender, e que eu possa sempre fazer o meu melhor. Agradeço imensamente a Casa do Consolador por me dar essa oportunidade, porque é ler novamente, é ouvir novamente sobre família, que na sua casa seja um lar, e o seu lar seja um pedacinho do céu, porque com certeza, sem dúvida nenhuma, todos nós somos já anjos em potenciais. Agradeço imensamente a todos. Muito, muito obrigado por me acolher no lar de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. E tu já está se tornando uma moradora da casa, né, do Consolador Prometido. É uma honra. Leva nosso abraço também a todos os nossos irmãos, nossas irmãs lá do Sociedade Espírita Dr. Benjamin Poti. O nosso abraço a todos eles. Com certeza temos alguns amigos conhecidos lá. E gratidão pela tua disponibilidade de tuas palavras, de estar aqui conosco nessa noite. Gratidão eu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Só nos resta agora, amigos, então, encerrarmos essa nossa reflexão. Com certeza, como coloca a nossa irmã Ângela, saber conviver. Conviver é viver com. E nós temos que saber conviver, ou seja, viver com as outras pessoas que, por necessidade reencarnatória, Deus nos colocou sob o mesmo teto. Possamos agradecer aos amigos espirituais, que Jesus, através dos benfeitores da luz e do amor, visitem as nossas moradias terrenas
e que sejamos operários para que nossas moradias se transformem em lares, onde o amor circule em todos os cantos, em todos os espaços, e este amor nos envolva. Desejamos a todas as famílias da Terra as bênçãos de Maria, Mãe Santíssima, e o envolvimento no amor de Jesus, nosso divino amigo. Que assim seja.